Olá, tudo bem? Hoje vamos para a parte 4 da série Empreender ou Intraempreender? Eis a questão. Bom, hoje vamos tratar de conclusões e respostas. Vamos fazer uma breve revisão dos assuntos que nós já vimos anteriormente, a importância do empreendedorismo, né, como fundamento essencial para o funcionamento da economia. Como é que é isso, né? A importância do empreendedorismo como ferramenta de inovação, inclusive. Também a importância do domínio do conhecimento e de ferramentas para o exercício de um empreendedorismo com maior assertividade. Ferramentas de inovação, o que é e por que usar? E vou também introduzir aí um convite, uma chamada para a nossa próxima série, 14 ferramentas essenciais para a inovação. Você, microempreendedor, você, aprendiz de administrador, você já administrador que queira entender melhor como funcionam essas ferramentas, ou se você é apenas um curioso, querendo um pouco mais de informação, não deixe de acompanhar a nossa próxima série. E também não deixe de acompanhar este conteúdo. Se inscreva nesse canal, apoie essa iniciativa, ative o sininho. Bom, vamos para o assunto de hoje? Então, vamos lá? Fazendo uma breve revisão dos assuntos que nós vimos. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é uma ação, uma atitude, uma mentalidade de empreender, de transformar ideias em resultados. E estes resultados, eles devem ser inovadores, certo? O que é, então, intraempreendedorismo? É a ação de realizar o empreendedorismo, porém, dentro de uma estrutura já existente. Nesse sentido, o empreendedor, ele não é o dono do negócio inicialmente, ele muitas vezes não tem nem sequer um percentual de participação. Então, o intraempreendedorismo, como nós vimos, eles têm alguns tipos. Dentre eles, aquele onde os colaboradores se organizam para realizar essa mudança internamente, muitas vezes sem uma atribuição formal, o que demonstra que nem sequer tem uma parcela de participação do negócio em si, ou aquela pessoa que descobre uma possibilidade, uma oportunidade, até mesmo desenvolve um novo produto ou uma nova metodologia de trabalho, ou então enxerga um aproveitamento que antes não estava sendo feito. E aí propõe para a organização iniciar um projeto para explorar essa ideia, para trazer essa inovação no seu contexto, o que pode derivar uma nova empresa. E aí a pessoa acaba tendo uma participação nela. Basicamente, os tipos de intraempreendedorismo irão de um ponto a outro. Então, irão tanto daquele que não tem participação em um negócio até aquele que tem a participação no negócio, certo? E é importante não confundir intraempreendedorismo com empowerment. Intraempreendedorismo é a ação de empreender dentro de uma estrutura. Já o empowerment é uma ação do contexto da própria organização para incentivar os seus colaboradores a desenvolverem maior autonomia, principalmente para lidar diante de algumas situações específicas. Então, são duas coisas bem diferentes. Se você quer entender melhor tanto empreendedorismo quanto intraempreendedorismo, eu sugiro que visite lá o meu blog, joyceeglisa.blogspot.com. Tem lá 2 matérias de suporte ao conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube e você vai, com certeza, encontrar ali um pouco mais de informação que vai esclarecer melhor as suas dúvidas. Nesse momento, eu só estou fazendo uma retomada do que nós já vimos até aqui, tá bom? Aqui também no histórico do canal, nas playlists empreendedorismo e também
da própria série Empreender ou Empreender, eis a questão, tem os vídeos anteriores que você também pode acessar e aproveitar e dar aquele like, tá bom? Você já parou para pensar o tamanho da importância do empreendedorismo? Se não houvesse empreendedores, sequer existiriam empregos. Se o Estado fosse o único gerador de empregos, vamos supor que o Estado fosse dono de tudo e que ele não abrisse espaço para concorrente e somente ele empregasse e ele não tivesse ali uma ideia de concorrer internamente no seu mercado. Se esse Estado não tivesse uma visão empreendedora, ele dificilmente conseguiria desenvolver bem o seu papel. Ainda que isso não seja uma coisa compreensível como muito interessante, a gente vê no mundo algumas estruturas onde o Estado aspira a ser esse indivíduo donatário de tudo. Mas ele próprio percebe que essa concorrência é necessária. Então, não só o Estado pode ser um Estado empreendedor, como a gente viu aqui no histórico do Brasil, com a Vale, que foi privatizada há algum tempo atrás, com a Petrobras, uma das maiores empresas de exploração de petróleo do mundo. Não é? São visões empreendedoras, onde a mente empreendedora viu a oportunidade, viu o recurso disponível e transformou aquilo em algo inovador, em algo novo, em uma empresa competitiva que precisa estar sempre se renovando. E todas as duas iniciativas partiram da mentalidade de gestores inovadores no papel do exercício de gestor público. Então, a importância do empreendedorismo parte não só da área privada, né, do âmbito privado. Todas as áreas que elas tenham uma mentalidade empreendedora, principalmente um Estado gerido com uma mentalidade empreendedora, terá sempre uma visão de futuro, sempre uma visão para poder encontrar as melhores performances, para entregar os melhores resultados. No caso do empreendedor, se não tivesse empreendedor, o mercadinho da esquina não iria existir. Até mesmo uma pessoa que tenha iniciado um pequeno negócio a partir de uma banca de frutas, de uma guia de venda ambulante. Tem muitas histórias onde as pessoas começaram a partir de pequenas iniciativas, o empreendedorismo de baixo investimento, e conseguiram desenvolver grandes negócios. Hoje, por exemplo, a Tramontina não existiria se por acaso o Tramontina um dia não tivesse ali feito umas facas, alguns instrumentos em sua ferragem e tivesse saído pelo mundo afora para poder vender. Então, é uma atitude empreendedora. O mais importante, o empreendedor precisa ter algum nível de domínio para poder desenvolver a sua ideia. Senão, ele até pode fazer com muita força, muita garra, muita resiliência, com muita dedicação, mas o tempo que ele vai perder, a quantidade de recursos que ele vai acabar desperdiçando, se torna realmente bastante significativo. Não é que seja impeditivo não ter um certo nível de domínio em uma área, mas é preciso ter um foco empreendedor, ter uma mentalidade resiliente, ter uma ideia de como os processos eles são desenvolvidos, ou pelo menos entender que ali terão processos que existirão e que precisarão ser observados para poder encontrar as melhores performances e abrir espaço no mercado. Daí percebe-se o tamanho da importância do empreendedorismo e do empreendedor, principalmente o seu papel fundamental na sustentação econômica. Já a importância do intraempreendedorismo, principalmente como ferramenta de inovação, é porque o empreendedorismo traz essa oxigenação para dentro da organização. Muitas vezes há empresas que se tornaram grandes e não conseguem perceber os detalhes que se passam por dentro dos seus processos. E um colaborador atento, ele consegue perceber minúcias que alguém que está olhando por indicadores não vai conseguir olhar.
não vai conseguir ver. Até mesmo o aproveitamento de algumas oportunidades que acabam cegas àquele que está ali gerindo, já cheio, sobrecarregado de informações e muitas vezes não percebendo alguns detalhes que trazem novas oportunidades. Então, desenvolver mentalidades intraempreendedoras dentro de uma organização é também oxigená-las, é também garantir que essas organizações elas terão uma retroalimentação, elas terão fontes de novidades, elas também trarão para si mesmas novos olhares, de novas oportunidades e novos aproveitamentos. O intraempreendedorismo é tão importante para as organizações quanto para os colaboradores. Encontrar um espaço favorável para o exercício do intraempreendedorismo não só mantém a motivação do profissional que está ali desenvolvendo e desempenhando seu trabalho, mas também para a própria empresa que cria diálogos, que cria contextos cada vez mais cooperativos e colaborativos. No final das contas, o intraempreendedorismo acaba funcionando como uma ferramenta de inovação interna e também por facilitar com que os indivíduos eles acabem conectando melhor as ideias que cada um carrega e compreendendo de que essa oxigenação também lhe traz benefícios, acabam colaborando melhor uns com os outros, o que traz até mesmo impactos de economicidade em todos os processos, porque com maior diálogo entre os colaboradores, alguns processos acabam se tornando mais fluidos. Daí, uma das outras facetas da importância do intraempreendedorismo. Já a importância do domínio de conhecimentos e ferramentas é porque quando você tem conhecimento, você já parte de um olhar mais metodológico para aquilo que você está fazendo. Então você faz uma ideia melhor do que você vai precisar para poder exercer o que você está fazendo de uma melhor forma possível, cortando passos que não seriam necessários e reduzindo desperdícios e, obviamente, reduzindo o valor do empenho que você vai precisar empenhar para poder desenvolver a sua ideia. Já as ferramentas, elas fazem com que esse conhecimento acabe sendo direcionado de uma forma mais adequada, como é o caso das ferramentas de inovação. As ferramentas de inovação, elas permitem com que o empreendedor possa utilizar a sua criatividade e o seu olhar de forma direcionada. A gente tem, por exemplo, a análise de dados, a SWOT, nós temos o mapa de empatia, design thinking, prototipagem, o PMV, o produto mínimo viável, né? Tem-se vários tipos de ferramentas de inovação, o benchmarking, o brainstorming, o scamper, tem muitas ferramentas que ajudam e auxiliam ao desenvolvimento do processo inovativo, que canalizam melhor a criação e que também conseguem, como por exemplo a pesquisa de mercado usada como ferramenta de inovação, consegue ouvir, consegue auscultar o mercado de uma forma diferenciada, de uma forma mais objetiva, o que vai acabar trazendo melhores informações e dados para compreender melhor qual é o contexto que a nossa ideia, muitas vezes insurgente ou surgente, ela pretende atender. Qual é essa dor? Qual é essa necessidade? Ou qual é essa possibilidade que está ali, pungente, que está ali sendo sentida, mas não é compreendida ainda? É muito bom sempre lembrar o que Henry Ford diz, que se ele tivesse perguntado às pessoas o que elas precisavam, elas teriam dito que precisavam de cavalos mais velozes. Mas ele, com sua mentalidade empreendedora e como um engenheiro, a sua mentalidade de gerar soluções, ele acabou desenvolvendo o automóvel. Então, o automóvel hoje em dia, a gente já tem aí uma série de possibilidades. Também, se não tivesse uma pitada de aventura, a gente não teria um Santos Dumont, que simplesmente hoje a gente tem aviões de diferentes formas. E unindo as duas coisas, nós temos hoje em dia carros voadores. Aliás, um grande projeto de empreendedorismo. E agora eu vou lhe convidar para conhecer 14 ferramentas de inovação.
para que você, se dominá-las, saberá quando aplicá-las, como utilizá-las, como você deve adaptar uma ou outra para o uso, por exemplo, de um empreendedorismo solo, do exercício de um empreendedorismo solo. Como você consegue extrair, por exemplo, do crowdsourcing? O que é crowdsourcing? Veja só, é uma forma de você extrair ideias de um contexto colaborativo, resumidamente. Então, como você consegue utilizar essas ferramentas para o seu melhor benefício e encontrar resultados que vão lhe orientar no seu processo decisório e no trabalhar da sua visão de futuro para o desenvolvimento da sua ideia? Quais são essas ferramentas, Joyce? Veja só: análise de dados e SWOT, análise de tendências e matriz BCG, pesquisa de mercado, aprenda a ouvir o seu cliente, mapa de empatia, benchmarking, Scamper e Brainstorm, Business Model Canvas, prototipagem PMV e Design Think. E de bônus, a prática do crowdsourcing e o uso de grupos de solução e colaborativos para encontrar as melhores soluções. Neste último item do crowdsourcing, também eu vou abordar o uso de comunidades, para você também realizar ali uma forma de captar as ideias que você precisa. Inovar, muitas vezes, pode ser um processo solitário, mas também é um processo muito mais exponencializado nas suas potencialidades se for colaborativo. Ao colaborarmos uns com os outros no processo de inovação, nós refinamos melhor os nossos objetivos, a nossa percepção a respeito dessa ideia e encontramos as melhores soluções para ela. Então, agora você já consegue se decidir se empreender ou intraempreender? Pois bem, eu fico com os dois. O exercício de um quanto o outro, nos momentos específicos e necessários, certamente faz do profissional empreendedor, faz do empreendedor um profissional. Por hoje é isso, o convite está feito. Por favor, não deixe de apoiar essa iniciativa. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo, apoie essa ideia. E se você quiser ir um pouco mais além, aqui tem um QR Code que você pode utilizar para enviar uma doação, para desenvolver a estrutura desse trabalho, para que eu possa comprar equipamentos, para que eu possa investir em pessoal, para que eu possa me dedicar mais para a geração de conteúdo de qualidade que eu vou disponibilizar a você por todos os pontos de contato da plataforma que eu estou desenvolvendo. Até!